Olá, pessoal! O tema da semana do treinamento está voltado à ergonomia no trabalho. Bom, o objetivo do treinamento, né, voltado aí à ergonomia, então, é transmitir os conhecimentos básicos sobre os riscos ergonômicos e a importância de se movimentar cargas manuais de maneira correta, a fim de manter a integridade física do trabalhador. A NR17 é uma norma regulamentadora que aborda questões ergonômicas dentro do ambiente de trabalho. Trata-se de uma das 36 normas regulamentadoras que foram criadas pelo Ministério do Trabalho. De uma forma resumida, a ergonomia, então, é o estudo de relação entre o homem e o seu trabalho, equipamentos e ambiente. Falando um pouquinho sobre legislação e também sobre a NR11, a movimentação de carga compreende as operações de elevação, transporte e de descarga de objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso do sistema mecânico. A movimentação manual de carga pode ser definida como sendo qualquer operação de transporte ou sustentação de uma carga que divide as suas características ou as condições ergonômicas desfavoráveis. Comporte aí riscos, né, para a segurança e saúde dos trabalhadores. Falando um pouquinho sobre a legislação, a CLT, ela cita no artigo 198 que é de 60 quilos o peso máximo de um empregado, podendo remover individualmente, ressalvas as disposições especiais relativas aí a trabalho do menor e da mulher, tá? Porém, a Votorantim Cimentos adotou aí a ferramenta NIOSH, onde é restringindo aí o peso do transporte manual individual, onde é liberado 25 quilos e embalagens de cimento de 50 quilos deve ser realizado em dupla, tá? Onde cada um acaba pegando 25, 25, né, de cada lado. Na NR11, onde é falado um pouco sobre transporte, movimentação e armazenamento e manuseio de materiais, no item 11.2.1, ele fala que para fins de aplicação da presente regulamentação à expressão transporte manual de sacos, toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao trabalho manual de sacos, no qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreende também o levantamento e sua disposição. No item 11.2.2, fica estabelecido a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de um saco. Porém, a Votorantim Cimentos também determinou que na descarga de cimento a distância máxima é de 30 metros. Então, caso o motorista identifica que a carga, para ser realizada, tem que ultrapassar essa limitação, né, de 30 metros, ele se recusa e não faz a descarga, tá? Alguns riscos ergonômicos, então, cerca de 25% de todas as lesões que ocorrem nas empresas estão diretamente relacionadas ao levantamento, transporte e deslocamento de material. Dores nas costas, lombalgia, hérnia, lesões nos pés e mãos são consequências normais do levantamento e transporte de peso. E que, se estiverem além da capacidade física dos trabalhadores, vão ocasionar sérios danos à saúde. Quais são algumas atividades que as pessoas, né, se lesionam, né? Então, a gente tem aí a parte de repetitividade, né, devido ao ritmo de trabalho, o uso de forma e manuseio de carga, né, que esse trabalhador está executando, posturas incorretas no trabalho, compressão mecânica, vibração, né, atividades que envolvem a questão de vibração, temperatura, ruído, tudo isso, pessoal, está envolvido aí em atividades ergonômicas, tá? Algumas movimentações de carga que está no nosso dia a dia, posições que devem ser evitado, né? E a gente vê qual seria o certo, né? E o errado. Então, evite aí diferença de altura. Tenta pegar uma pessoa que seja da sua mesma altura, uma pessoa muito alta, muito baixa, vai ficar desproporcional, tá? Antes de levantar qualquer peso, pense sobre o peso, né? Deve pedir ajuda ou não?
vou ser capaz de colocar o peso no lugar com segurança ou não, né? Sempre os pés, né, deve ser seu apoio, né? Não seu pé, mas como toda a parte inferior, né? Que no caso as coxas, por exemplo, a perna em si, joelho, tudo tem que estar de acordo, tanto para baixar quanto para subir, tá? A gente vê algumas posturas também aí, quando a gente está empurrando, abaixando, andando, né? Qual seria o certo e qual seria o errado. Levantamento aí de transporte de carga, independente aí da carga, nunca levante uma carga com as pernas estendidas. Antes de pegar o objeto, leve a sua perna de apoio um pouco à frente, dobre seus joelhos e mantenha a sua coluna sempre reta. Não distancie o objeto de seu corpo, mantendo sempre junto ao seu tronco. Algumas regras básicas para levantar e transportar o peso, então, limite da sua capacidade, a gente tem que saber aproximar o corpo da carga ou aproximar a carga do corpo. A técnica mais adequada é aquela que você tem mais prática. Respeitar as características individuais quando a carga for muito volumosa. A melhor técnica é semi-agachada. Encurva um pouco a coluna e, ao mesmo tempo, agache um pouco. Somente utilize a técnica agachada se a carga couber entre seus joelhos. Cargas próximas do corpo a serem pegas sem torção de tronco e tendo boa qualidade de pega. Não faça esforço de levantar cargas estando o tronco torcido e fletido. Isso pode acarretar sérias consequências, inclusive hérnia de disco. Ao pegar uma carga, enriqueja os músculos. Os músculos devem ser enrijecidos para que a antemão estejam preparados para o valor da carga que será levantado. Controle as condições do piso, cuidado com escadas, com locais acidentados e principalmente ao transportar caixas muito volumosas, que vão comprometer aí a sua visibilidade. Nunca coloque peso sobre a cabeça. Cargas compactadas, como bateria de carro, podem ser melhor carregadas junto ao ombro, porém sem apoiar sobre o mesmo. Prefira 2 volumes com alça carregando um de cada lado do corpo. Pausas são interrupções de jornada de trabalho que visam a recuperação da capacidade física e mental do indivíduo. Realizar alongamentos antes de executar a atividade é muito importante, ou participar aí se a empresa tiver ginástica laboral. Aqui são algumas medidas de controle, né? Seja o manipulador a vácuo, que hoje a gente tem na unidade de salto, cintas lombar, né? O pessoal do remonte, por exemplo, que realiza, eles utilizam. Vai bater saco, mesma coisa, utilize a cinta. Aí tem palheteira, tem a própria empilhadeira. Uma boa prática que algumas unidades adotam é o mini pallet para colocação da lona. Então, a empilhadeira retira e depois coloca aí para o motorista ou enlonador está enlonando a carga, a um mini pallet já com a lona em cima. Isso vai facilitar muito a parte de ergonomia para quem estiver enlonando, porque quem já levantou uma lona sabe o peso que é essas lonas. Aqui a gente tem também ginástica laboral para operação e o escritório. A gente viu que ele cita algumas pausas. Pessoal, em horas, é bom a gente parar, dar uma alongada, se esticar, né? O músculo, ele fica muito na mesma posição, não é legal. Então, o corpo inteiro, ele precisa se mover, né? Precisa circular o sangue, enfim. Então, aqui é uma das boas práticas que todo mundo deve ter na operação, essas placas, e na parte do escritório também. Outra medida é a base de fracionamento, quando a unidade tem esse tipo de atividade, né? Então, facilita para o operador não precisar ficar abaixando e levantando o tempo todo, tá? Nós temos placas de LPP, né? A lição ponto a ponto, explicando o passo a passo da atividade. Temos placas aí para a área de avaria, por exemplo, informando quais são os EPIs e citando a parte aí da cinta. Outras placas, né, de orientação, levantando aí o carregamento com segurança. Na segunda foto, se vocês analisarem ali da base do fracionamento, a unidade de Santa Helena, por exemplo, ela tem a parte de avaria, onde facilita
o descarte do material avariado direto no bag. Então, é uma boa prática que a unidade tem voltado aí à parte de ergonomia. Bom, mudando um pouquinho do assunto de ergonomia na operação, a gente entra agora para falar um pouquinho do ambiente administrativo, que também é um dos riscos que aí a gente tem em escritório, né, na parte administrativa em si. Então, a rotina do trabalho é longa e muito cansativa, né? São 6, 8, até mesmo 10 horas aí dentro do escritório, e que requer, além da disposição, a saúde e bem-estar para a execução das atividades. Existem diversas maneiras de transformar o seu local de trabalho em um ambiente agradável, confortável e, o mais importante, ergonômico. Aqui a gente vai citar algumas dicas ergonômicas, tá, pessoal? Para a gente transformar o seu escritório, o seu ambiente de trabalho mais aconchegante e que vai oferecer, além de condições apropriadas de trabalho, um descanso e saúde para o seu corpo. Então, primeira dica, garanta uma iluminação geral no teto de média intensidade. Então, precisa ter uma boa iluminação no local de trabalho. Segundo, cria possibilidade de luz focal com luminárias de mesa. Terceiro, invista em materiais de acabamento que absorvam ruídos, como madeira, tecido e carpete. Quarto, sua superfície de trabalho deve ter de 72 a 75 centímetros de altura. Se você for muito baixo, a altura da mesa pode ser menor. O ideal é que você consiga apoiar os pés no chão. Quinto, a cadeira, isso é um item muito importante. Escolha uma adequada ao seu biotipo e que possibilite o apoio dos pés no chão. Apoio lombar, regulagem de altura para os braços e profundidade do assento. Aqui tem um guia para uma postura ergonômica, então desde da cabeça, dos olhos até os pés, tá? Então ele vai dando dica do braço alinhado, do tronco aí em contato com o encosto. Então, essa seria uma posição correta para quem está trabalhando aí em um escritório ou na própria casa, né? Para o pessoal que faz home office. O sexto é a importância de poder se espreguiçar, reclinar a cadeira para facilitar a circulação sanguínea das pernas e uma cadeira aí com um mecanismo com regulagem de tensão. Né, para quem fica muito tempo sentado, uma boa cadeira, né, vai fazer uma boa diferença, né, seja aí para quem está trabalhando no escritório em fábrica ou na própria residência, tá? O sétimo é se você trabalha por muitas horas, estudos recentes comprovam a importância de permanecer algumas horas em pé. Para isso, hoje existe as mesas que podem ser elevadas sem esforço para o trabalho em pé. Então, a gente existe também para quem precisa de uma postura aí que vá se movimentar, que essas mesas sejam também reguladas, tá? Então, ele também dá algumas dicas de como deve estar o cotovelo, o braço, a coluna, a cabeça, os olhos, né? Isso tudo vai fazer muita diferença no dia a dia. No oitavo, se você utilizar um laptop, use o suporte para que a tela fique na altura de seus olhos. No caso de muitas horas de trabalho, o ideal é um monitor com tela grande. 9. Mantenha seu espaço de trabalho organizado e agradável. Lembre-se de que lá é que você passa grande parte do seu dia. 10. Por último, lembre-se que o ser humano é um bípede e não um sentador. Levante-se o tempo em tempo e ande, beba água, olhe pela janela e alongue-se, para depois se concentrar novamente. Isso não é perda de tempo, é investimento em concentração e produtividade. Essas dicas, pessoal, podem fazer grande diferença aí no seu local de trabalho, no seu dia a dia. Cadeiras, iluminação e outros materiais de acabamento de escritório vão influenciar diretamente no seu rendimento profissional e na sua saúde. Vamos experimentar? Aqui a gente tem aí algumas partes de ergonomia do certo e do errado. Então, aqui a gente tem o certo, né, que seria o antebraço, punhos e mãos em uma linha reta, posição neutra do punho.
tá? Aqui a gente tem a região lombar apoiada no encosto da cadeira em um suporte para as costas. Porém, a gente vê muitos erros, né, no nosso dia a dia aí de trabalho. Não só no trabalho, mas em qualquer outro lugar, seja no barzinho, seja no ônibus, dirigindo, a gente tem muitos erros ergonômicos. Então, a gente tem aí algumas imagens do certo e do errado, tá? Seja aí no trabalho ou não. Às vezes a gente dá aquela relaxada na cadeira e acaba achando que está relaxando e está ao contrário, né? Tá totalmente errado a forma que está sentado, tá? Então, a gente precisa se corrigir. Muitas das vezes a gente sabe como sentar, a gente sabe qual a melhor posição, mas a gente quer dar aquela relaxada, a hora que dá aquela relaxada, a gente acaba fazendo o errado. Algumas medidas de controle para a parte administrativa, então a gente tem o punho, também precisa ter esse descanso, o antebraço, mesa, pessoal, com as quinas, né, redonda, apoio de pés, suporte aí para o notebook, cadeiras e mesas com regulagem, tá? E dica, né? Acho que a gente precisa se dedicar pelo menos 30 minutos, 3 vezes no mínimo por semana. A prática de algumas atividades físicas vai deixar de ser aí a nós sedentários, tá? A gente tem hoje o programa VIC da Votorantim Cimentos, que pede para a gente fazer pelo menos 3 a 4 vezes aí na semana exercícios físicos de no mínimo 30 minutos, tá? Então, acho que é um incentivo da própria empresa para os colaboradores, mas a gente precisa não só falar e praticar, né? A idade vai chegar, o corpo não a consegue acompanhar se já não tiver uma prática aí, uma rotina de atividade física. E com o tempo, o corpo ele vai se manifestar, ele vai começar a mostrar a incapacidade dele, seja aí no trabalho, seja até mesmo nas atividades físicas, se for iniciar, a gente vai ter uma dificuldade, por isso que a gente tem que começar agora, né? Então, a gente precisa se cuidar, gente. E a parte aí, para finalizar, que postura é uma atitude. Então, nunca se esqueça disso. A ergonomia faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente está com muita dor no pescoço, porque a gente ficou muito trabalhando de forma errada, ou muito no celular, olhando muito para baixo. Então, posições erradas vai trazer dor. E dor não é legal, tá? Então, cuide-se, gente. Cuide-se que a melhor coisa é a gente estar bem. Se a gente está bem, né, a gente vai conseguir ser mais produtivo, tá? E vai ter uma saúde muito melhor, tá, gente? Até mais!